Eu Agora, queria iniciando, continuar né? com um item, essa questão do poder, né? Porque, na verdade, o abuso sexual, o estupro de vulnerável, ele se passa num campo sexual, mas não é sexual, né? O gozo é de poder. E aí me arranha quando eu vejo um slogan, né, que é muito usado, vamos incentivar, estimular, enfim, batalhar para o empoderamento das mulheres. Eu acho uma má ideia essa de empoderamento das mulheres, porque não é colocar poder na mulher, né? É tirar a opressão de cima dela. Sim. Só isso. Né? Tirar o domínio que é feito, é tirar essa cultura do patriarcado, né? De que o homem é dono, de que o homem é que manda, de que o homem é superior e a mulher é um ser de segunda classe, né? Classe B, C, né? Então, empoderar, não acho que seja um termo adequado. Né? E, Ana, o que você está falando também é como a gente precisa falar sobre isso, porque isso é banalizado. A gente vê garotos e garotas de 20 e poucos anos, nessa nova geração, que pensam, né, contra, né, a sociedade patriarcal, a cultura patriarcal, mas no automático eles agem, né, têm atitudes misóginas e até nessa geração nova, né? Então, como isso é importante a gente ir construindo aos poucos, porque realmente o que é nível de cultura é muito lento, mas como isso é necessário a gente falar sobre isso, né? E é interessante que isso se reproduz no judiciário de maneira muito clara. E, assim, até saindo um pouco do tema da alienação parental, quando a gente fala em mulheres dentro de varas de família, você percebe isso em vários momentos. Assim, por exemplo, eu sempre gosto de falar, ao homem é dada a oportunidade de se perguntar, por exemplo, quando é que o senhor pode estar com o seu filho? E aí ele fala, olha, eu posso estar a cada 15 dias, sábado, tal hora, e posso devolver tal hora, e a mulher é dada a oportunidade só de aceitar o que ele pode. Isso. E problema dela. E ela de ficar ali disponível. Exato, exatamente. Então, assim, ao homem, por exemplo, é dada a oportunidade de se perguntar quanto é que o senhor pode pagar de pensão? Sim. Ninguém se pergunta para a mulher como é que ela vai se virar com o resto que o filho gasta e que aquela pensão que o pai diz que pode, que a gente sabe que normalmente é bem menos do que ele pode, né? Como é que ela vai se virar para essa criança se sustentar? Então, assim, nesses detalhes sutis que acontecem todos os dias, que a gente começa a perceber como isso está enraizado, como a mulher é tratada pelo sistema e como ela não tem voz. Isso é uma forma de silenciamento, porque quando a mulher fala alguma coisa, muitas vezes ela não foi o marido que você escolheu, não foi o pai do filho que você escolheu. Eu não soube. Exatamente. Não aguenta. Agora você vai reclamar, né? Isso quando eu falo coisas assim, violentas, do tipo, na hora foi bom, agora, sabe? Coisas absurdas. Isso. E aí a gente também percebe o quê? Que a advocacia não está preparada para esse enfrentamento. Por quê? Porque é necessário também que a mulher tenha advogados que atuem com perspectiva de gênero para identificar isso e impedir que isso aconteça. Isso. Né? E isso acontece todo dia. Pois é. A gente teve, Eduardo e Marta, a gente teve a prisão de uma mãe no Dia Internacional da Mulher, bem comemorativo, né? Ela, morando em outra cidade, foi uma diligência sem oficial de justiça, sem o papel da coisa, por conta de uma pensão que estava atrasada e não foi perguntada, ela foi arrancada de casa, ela já tem uma segunda criança pequenininha, pelo marco legal da primeira infância, ela não poderia
ser detida, ser aprisionada, ela foi para uma delegacia, viajou, ficou incomunicável, né? E ninguém perguntou para ela como é que o senhor pode pagar, né? O senhor pode pagar a pensão atrasada. Vamos parcelar? Dá para parcelar? Não, ninguém perguntou isso. Pegou e prendeu a moça com um bebê pequeno em casa, entendeu? E com todas essas irregularidades. Então, você vê, no campo penal... Inclusive... Não, e você vê, no campo penal, que a gente está falando de uma pena muito mais grave, então a gente está falando do âmbito em que a gente está falando do punitivismo efetivamente, porque quando a gente fala em pensão, a ideia é de ser coercitivo para o pagamento das despesas da criança. Não estou diminuindo a importância disso, só estou dizendo que no campo penal a gente tem uma carga ali muito mais pesada, né? A pessoa transgrediu uma norma que tem um peso para o Estado muito mais forte, para a sociedade muito mais forte. E ainda assim a mãe, quando tem filho, ela tem direito a uma prisão domiciliar para cuidar da criança. Agora, quando você está falando da pensão alimentícia, não. E quantas vezes eu já pedi prisão de pais que ele já descumpriu o período de pagamento e o juiz dá mais oportunidades, às vezes duas oportunidades para ele pagar. Olha, você paga em tantos dias, senão eu vou te prender. Olha, senão eu vou te prender, poxa. Sim. Agora, a mãe não, a mãe vem na navalha. A mãe já vem o carro, o carrinho, o camburão e carrega ela de camburão. Exatamente. Né? Aí que a gente começa a ver as assimetrias de gênero. Né? Como é que funciona isso, né, no sistema? E também, né, Ana, a gente precisa assim, ver que quando existem casos de mães perversas, né, porque é claro que existem, voltando à questão da lei da alienação parental, a gente não precisa dessa lei. Não. A gente pode utilizar o ECA. Está tudo no ECA, o ECA é muito completo. Olha, né? Mas estão desfigurando o ECA. Então, sabe? Sim. Porque existe também um mito de que o ECA passa a mão nos adolescentes que cometem crimes com 17 anos. Gente, pelo amor de Deus. Não, primeiro isso já foi, inclusive. Não, primeiro que a gente tem que dividir as coisas. Né? A gente tem que dividir a questão do âmbito infracional, da questão protetiva, né? Isso tem que ser separado. Segundo, o ECA é reconhecidamente, internacionalmente, um dos melhores instrumentos de proteção de crianças e adolescentes do mundo. Exatamente. Então, assim, isso aí não somos nós, isso aí mundialmente, por quê? Porque os direitos que estão previstos no ECA, essas garantias fundamentais, basicamente ele reproduziu da Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU, que é o instrumento internacional mais aceito internacionalmente. Eu acho que só 2 países ou 3 países no mundo não assinaram. O resto, todos assinaram. Então, assim, o ECA, ele consegue perfeitamente resolver todos os problemas que, eventualmente, se vê nessas questões dos, abre aspas, atos de alienação. Né? Porque ninguém está aqui, eu acho que isso é sempre muito importante a gente dizer, né? Porque olham para nós como se nós, na verdade, quiséssemos, eles protegem mulheres e eles não estão nem aí para criança. Pelo contrário, nós protegemos primeiro crianças, depois adultos, né? Mulheres por serem vulneráveis. Então, assim, agora, se a gente for fazer uma análise, a gente pega, por exemplo, o estatuto, o artigo, por exemplo, 17 do ECA garante a integridade física, psicológica, moral. O 19 garante a convivência familiar. Então, o Código Civil garante ali, vários artigos garantem essa convivência familiar, não só com o pai, como com a família paterna. Então, peraí, o artigo 129 do ECA, ele prevê uma série de consequências para os responsáveis, para os pais,
que se eles descumprirem essa legislação protetiva, eles vão desde encaminhamento a programa de apoio familiar até perder o poder familiar, que é a pior pena que alguém pode ter. Então não venha me dizer que o ECA não protege criança, que isso é uma mentira. Isso é uma mentira, pura mentira, pura mentira. Só que Mas o ECA protege também... com outro intuito, não com o intuito de punir. O ECA ele coloca a criança no centro da discussão. O ECA, de fato, ele não objetifica a criança como faz a lei de alienação parental. Essa é a diferença. Sim. Exatamente, exatamente. E é preciso que passou batido, né, Marta, a questão da perversidade. Sim. Vou afirmar com todas as letras. Perversidade não é tratável psicologicamente. Perversidade é uma questão de caráter, não adianta. Não é possível tratar. Essa coisa de que vai lá, faz 4 sessões com a psicóloga, que tem juiz agora que faz isso, né? E pronto, e está tudo resolvido. Não! Perversidade não é nem arranhada por nenhum tratamento que existe. Nenhum, até hoje. Né? Então, é preciso que a gente pare de se iludir com coisas. De chamar a pessoa de doente. Da castração química, outra balela, né? Porque eu costumo falar, bom, tá bom, então faz a castração química, amputa todos os dedos, né? Os 20 dedos. O braço. Amputa o nariz, amputa as orelhas, né? E, quem sabe, né? Sim. Amarra para poder aquele pedófilo, aquele abusador ter contato com a criança. Não é a castração química que vai resolver absolutamente nada, né? Sim. Porque, na verdade, não é uma questão sexual. Então, não adianta diminuir a libido, porque está na cabeça, porque é o poder que o abusador está buscando. Não tem nada a ver com sexo, né? Sim. Então, as pessoas vão se iludindo, né? E o abusador não é um monstro, né? Pelo contrário, também não é uma um pessoa que se apresenta... Não é um monstro. Eles são os fofos, eles são coitadinhos, eles vêm para você, eles são uma vítima que você tem vontade de botar no colinho e fazer nananeném, de tão coitadinhos que eles são, né? Quando eles são acusados, quando eles estão mais apertados, né? Então, não é um monstro que tem um olho na testa, o outro aqui no meio do cabelo, não é assim, né? Sim, e a mãe também não tem a capacidade de acabar, né, cortar o vínculo de um filho. Claro que existem poucos casos, mas não existe, porque a gente vê até adolescentes que passaram, né, por essa experiência, eles continuam procurando os pais, eles continuam aceitando a presença, até gostam, porque é um pai idealizado, né? Exatamente. Quer dizer, quando não há uma agressão, uma violência contra a criança preserva a ligação, o afeto que ela tem por aquele pai, né? Você tem crianças cujo pai morreu e que essa criança cresce com vínculo paterno, porque ela tem um pai idealizado e ela é ligada nesse pai. Vínculo não é questão de ficar vendo, né? Não é uma coisa, sabe, de convivência física, né? Vínculo é afeto. Vínculo tem muito mais a ver com cuidado, que a criança sente que está sendo cuidada, né? Em todas as esferas. Então, o vínculo não se revincula, é outra bobagem que se fala, tem que revincular a criança com o pai. Não! Se a criança não aceita aquele pai, tem alguma coisa, né? Porque não são as palavras só, né? É aquela história que eu falei da criança que, né, descreve coisas que ela não tem na cognição. E aí a perita fala que foi implantação de falsa memória. Mas as peritas não reparam que a criança desenha os atos libidinosos, a criança encena, pega 2 bonecos e faz sexo oral com os 2 bonecos e fica falando palavras que
que transcorrem ali. Então, não adianta você achar que só a criança que tem o dom e o domínio da palavra, que já adquiriu um raciocínio linguístico de comunicação razoável, que ela é capaz de falar. Não. O bebê fala para a gente quando ele está com mal-estar, e a gente entende. Né? Então, é preciso a gente se capacitar, ter respeito pela criança. Eu vou até, se me permite, fazer um pequeno corte na sua fala aqui para fazer um adendo, que é para a gente ver como é que é. A verdade, doutora Ana, não é que a gente só não acredita em criança. A gente não acredita em mulher adulta. Sim. Você entendeu? Quantas mulheres vão numa delegacia, numa DEAN, numa DDM, na Casa da Mulher Brasileira, enfim, eu estou falando de delegacia especializada. Sim. Dizer que foi vítima de violência sexual e no Rio de Janeiro, esses dias, a mulher foi estuprada dentro da delegacia. Isso. Quer dizer, olha só a que ponto a gente... Então, assim, não é que a gente não acredita no depoimento de uma criança, a gente não acredita no depoimento de qualquer vítima, sim, inclusive vítimas adultas que têm plena, vamos dizer, consciência e conseguem verbalizar e domínio linguístico para explicar, para justificar, para tudo. Né? Eu passei por uma situação dessa, eu fui, me pediram ajuda porque uma mulher foi à DEAN da região dos Lagos e o inspetor não aceitou, não fez o BO porque disse que não estava vendo marca nela. Então, você vê? Por quê? Porque ela tinha a pele escura. Então, claro que não aparece o roxo na pele escura. Oh, meu Deus! Evidente que não aparece. Então, ele disse, eu não acredito, porque não estou vendo nenhuma marca no seu corpo. Você está dizendo que ele bateu no seu braço, que ele bateu... Cadê? Não estou vendo. Então, não vou fazer o boletim. Aí, me pedindo socorro, eu tive que acionar outra pessoa, não sei o quê. E dentro da DEAN. Exatamente. Então, assim, eu só queria fazer essa dentro, porque é importante que a gente veja que o problema não é que é uma criança que está falando, porque gostam de descredibilizar, ela não sabe o que está falando, ela não tem consciência. Não, tem, e não só ela, como adultos que verbalizam, que sabem perfeitamente de tudo, que viram tudo, mesmo assim também não adianta. Sim. E a mulher fica muito solitária quando ela passa por experiências como essa, né? Porque dentro da família, por exemplo, muitas pessoas não apoiam, ela é violentada patrimonialmente, como você comentou, né? Então, realmente... como é necessário a gente não deixar passar com que esse estilo, essa cultura, né, se perpetue. Sim. Né? Por isso que esse dia de hoje é importante, porque esse tipo de debate ele precisa ser levado à frente, a gente precisa falar, a gente pegar a ferida e mostrar, porque não dá mais. Não dá mais. E essa estruturação da violência vicária que você falou, né, Eduardo? A violência vicária é quando você passa meu nome? Passa a bola para outra pessoa cometer a violência, né? O Estado hoje sabe, o que pratica maior violência em relação às mulheres. Sim. Né? E a lei de alienação parental é, em si, uma violência vicária. Sim. Porque você pega aquela violência particular do cara que quer exercer um poder absoluto e ele entrega na mão, né, do Estado. E o Estado pratica, né? E acaba, né? Porque ele, na verdade, usa o filho para praticar violência, então é uma violência vicária, e usa o Estado para praticar, usa a lei, né, através do Estado para praticar violência institucional também. Exatamente. Então, o Estado violenta, o homem violenta, e a mulher é bombardeada de violência por todos os lados. Exatamente. A gente precisa falar mais da violência vicária, porque a gente fala, né, que é a violência por procuração, e as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. Mas eu acho que a violência vicária devia ser incluída, inclusive, na Lei Maria da Penha. Sim, concordo. Né? Devia ser incluída na Lei Maria da Penha.
né? E outro aspecto também que a gente não comentou é a questão dessa cultura, né, machista, quando a mulher, não é só o homem que pratica, né, quando a mulher alcança alguns cargos hierarquicamente superiores, elas repetem essa atitude com outras mulheres, né? Elas reproduzem aquilo que elas aprenderam, sim, né? Exatamente. A misoginia entre as mulheres é muito dolorosa, porque é como se fosse fogo amigo, né? Você diz, é uma mulher, vai me entender. Não, aí ela é pior do que um homem. E sabe por quê também? Porque existe uma legitimidade ali que é diferente. Porque uma juíza, por exemplo, Marta, pode olhar para você e falar assim, eu sou mãe, eu sei como é. Aí acaba, porque assim, se eu posso, se eu fiz, só que você está se colocando numa posição que não é a mesma daquela outra mulher, você não tem as mesmas vivências, as mesmas experiências, as mesmas necessidades, você está numa posição de poder, você está numa posição financeira. Obviamente, não estou dizendo que essa juíza não pode ser vítima, pode, porque ela também é mulher, ela pode ser vítima. Mas eu quero dizer que muitas vezes elas usam desse fato, né? Eu sou mulher, então, olha, eu posso te falar porque eu sou mulher. E aí a mulher se sente ainda mais diminuída, fala, olha, realmente ela eu sou pior. Eu tenho notícia, Eduardo, exatamente disso. A juíza virou para uma mãe e falou, pare de chorar, porque eu também sou mãe, e eu meu filho teve um problema muito grande, e ninguém chorou mais como mãe do que eu. E você, se continuar chorando, você sai. Você vai ser retirada. Então, isso é uma violência. E aí você tem também a juíza Viviane Amaral, que, sendo juíza, foi morta com 16 facadas, porque o ex-marido ameaçava ela com a lei de alienação parental. Sim, tirar a guarda das meninas, de afastá-la, né? Dela perder a guarda, né? E, porque esse é o grande canhão, é a grande ponto 5, né? Ponto 50, ponto 50, né? Ponto 50, ponto 5 é pouco. Ponto 50, né? Da ameaça, né? É dizer, eu vou tirar a guarda, vou entrar com alienação parental. A juíza, que não era de família, nem criminal, mas ela sabia, né? Ela tinha conhecimento do que acontecia, né? E ela é mãe. Todas as mulheres. Ela é mãe. Ela pode ser quem quiser, ela é mãe. Ela não vai perder a guarda para o agressor dela. Então, assim, ela sabe que ele é um agressor, ela sabe do que ela é capaz de fazer com as crianças, ela vai se submeter à violência. E esse é o cerne da questão. A alienação parental com violência doméstica, aqui está o cerne da questão dessa relação. Ela vai se submeter, porque ela faz tudo pelo filho, e ele sabe disso. Sim. Exatamente. Eles sabem. Porque isso é um desespero muito grande, né? É a consagração do poder maior, né? Ele fica com domínio total. Sim. Né? Porque ele junta duas coisas e aí... Exatamente. Né? Tá na mão. Marta. Sim, vamos... Você quer comentar mais alguma coisa, Eduardo? Você gostaria de trazer? A única coisa que eu acho que é muito importante a gente comentar é que quando a gente fala em revogação da lei de alienação parental, nós não somos vozes solitárias, sabe? Existem, e assim, quando nós não falamos com interesse. Óbvio que temos interesse em que haja uma isonomia, em que haja justiça, em que crianças sejam livres de violência, mulheres também. A gente tem esse interesse, mas o que eu quero dizer, não existe este interesse. Não existe interesse econômico, porque existem muitas pessoas que estão por trás da manutenção da lei de alienação parental, só que elas têm interesses econômicos nisso. Inclusive, o TRP do DF já apontou isso em relatórios. Então, assim, quando a gente fala a ONU, contrário, inclusive hoje saiu um relatório, né? Hoje saiu um relatório da ONU, a gente fala que a Associação Americana de Psiquiatria é contra a terminologia, a Associação Europeia de Psicoterapia, quando a gente fala do Comitê de Peritos do Mecanismo de Acompanhamento da Convenção de Belém do Pará, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Direitos da Criança, o CONANDA,
a gente fala do Conselho Nacional de Direitos Federal Humanos, de Assistência Social, o Ministério Público, através da Procuradoria dos Direitos do Cidadão em grupos de trabalho em criança e adolescente, no DEM da Defensoria Pública. Então, quer dizer, estamos falando de entidades sérias e isentas. Nacionais e internacionais. Então, assim, a gente precisa reforçar que não é só aqui que a gente percebeu isso, é mundial. Sim. É só aqui que tem. Isso institucionalizado da forma que é só aqui que tem. Só aqui. Todos os outros países já tiveram essa lei e já revogaram. Sim. Inclusive, o México era o nosso amiguinho, coleguinha, que era o último junto com a gente, e revogou. Sim. Depois do suicídio daquela família inteira, né? Que a OEA foi lá, a CIDH foi lá, e aí eles revogaram total, né? Na Espanha passou a Lei Rhodes o ano passado, que proibiu, baniu não só a alienação parental, como toda a terminologia e correlatos, que é o que a gente precisa. Não é só revogar a lei, é banir a terminologia, essa doutrina que está na cabeça de todo mundo. Até porque eles vão usar, se a gente banir só a lei, eles vão usar a doutrina de uma maneira nas decisões judiciais. Sim. Já tem outros apelidos, né, Eduardo? Já tem, como é que é? Impossibilidade familiar. Não é conflito familiar, é uma outra coisa que inventaram, não sei o que, familiar. Ele já tem vários correlatos para dizer a mesma coisa, né? Para continuar punindo mãe que tenta proteger seu filho. Sim. Nós não estamos falando aqui também de todos os pais são pedófilos, todos os pais... Não, tem pais maravilhosos, tem homens corretíssimos, tem homens super sintonizados com a criança. Como tem vários homens, né, que estão contribuindo, como, por exemplo, o Eduardo, né, para que essa desigualdade vá diminuindo. A questão é que existem famílias disfuncionais, existem pessoas disfuncionais, existem mulheres e homens que são e que praticam atos que são contrários ao desenvolvimento psicológico, ao desenvolvimento emocional de crianças, e essas pessoas, a gente tem que, sim, ter um cuidado com essa criança. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da aplicação de uma doutrina pedófila, sexista, misógina, que tem que ser banida. É disso que a gente está falando. Isso. E que virou um dogma, né? Exatamente. Exatamente. Ninguém fala, né? A gente escuta, né? As pessoas, quando se irritam com uma mãe que chega com mais provas e coisas, mete logo uma alienação parental em cima dela que acaba com isso. Mas ontem, o Josimar, ele fez um podcast no Correio Brasiliense e ele lançou o Correio Brasiliense lançou um trecho de um vídeo dele falando. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, explicar toda a dinâmica dessas famílias disfuncionais, vamos dizer assim, é muito complexo, é difícil, né? E a lei de alienação parental ganha até nisso, porque ela é simples. Isso, ela é simples. Então, assim, é muito fácil. Ela é alienadora, ponto. Ela é alienadora. Então, eu resolvo de uma maneira rápida, do jeito que o judiciário gosta. Ela é simples, ela é alienadora, pune ela e acabou. Em vez de eu, de fato, entender o que está acontecendo, como eu posso prevenir isso, aí sim me preocupar com a criança, que é o que a gente se preocupa, que é o que a gente quer. Exatamente. Porque em qualquer balcão, né, que seja de botequim, que seja um balcão de uma DP, que seja um balcão de cartório no fórum, falou em alienação, todo mundo diz, eu sei o que é. Exatamente. Eu conheço uma mulher que faz alienação, e é sempre uma mulher que faz, né? Sim. Então, todo mundo pensa que sabe o que é alienação parental, pensa, né? E não sabe, né? Bom, Ana, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, quero só dizer que é bem desesperador, mas quanto mais eu levo pancada, mais
eu crio força, né? Eu estou nessa batalha há algumas décadas, né? E eu tenho a experiência também de acompanhar, de tentar ajudar os sobreviventes do incesto, né? Eu tenho muita gente que passa no meu consultório, eu sou psicanalista, então tem muita gente que passa no meu consultório, que vem me procurar, né? E às vezes pela primeira vez fala aos 60 e poucos anos que foi abusado. Abusado ou abusada. Porque, né, ainda quer dizer, tem um preconceito em relação às meninas, né, pela questão de gênero, mas tem um preconceito em relação aos meninos, porque há um mito de que se o menino falar, ou se o menino queixar, ou se a família denunciar, ele vai virar homossexual, né? Então, tem uma questão, né, com a homossexualidade, um temor, né, de que aquilo se desenvolva como sendo, né, uma coisa ainda ligada à sexualidade, que não é, né? E, na verdade, esses meninos e essas meninas, eles só são treinados durante muito tempo por esse trauma continuado, porque o abuso sexual intrafamiliar, ele é um trauma continuado. Todo dia acontece. Não é só de noite, pode ser de dia, de manhã, pode ser qualquer hora. E né? o pai faz um pacto com o filho, né? Isso, Olha, faz isso é um um pacto. segredinho nosso, não conta Ele pra cria mamãe. uma língua que só os dois entendem, mas que tem significados específicos, são termos específicos para falar do abuso e para induzir a criança para aquele local, né, onde ocorre o abuso. E tudo isso deixa a criança num sistema que é um sistema de alerta permanente. A gente vê muito nas perícias a questão da memória e esse esforço para que a criança esqueça, né? E agora tem, inclusive, uma história de psicóloga reprogramadora, que seria a psicóloga que vai reprogramar a mente da criança para a criança não acreditar mais no abuso e colocar, né, um arranjo lá para esquecer, né? Mas, na verdade, essas crianças passam todo o tempo esquecendo para não lembrar, porque aquilo dói muito, e lembrando para não esquecer e dizer alguma coisa que alguém descubra. Então, essa tormenta faz muito mal às crianças, né? Eu queria só fechar com essa lembrança, né? Do esquecer e do lembrar permanente, que não dá paz para a mente da criança. Sim. Bom, Ana, a gente vai encerrar e agradecer ao Eduardo, mas, pelo visto, houve algum problema, a conexão dele caiu. Então, a gente deixa aqui a mensagem de agradecimento pela participação dele, né, nessa série que a gente tem feito, Conversas da Vozes, e depois a gente vai ter uma próxima dessa série e a gente coloca lá, aqui no Instagram. Então, obrigada. Tchau. Tchau.